Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Tudo bem, tô bem. Bom dia, Genuíno. Bom dia, Daf. Bom dia, Léo. Ô, Léo, eu quero concordar com as opiniões do Mário Sérgio. Mário Vitor, Mário Apesar de Vitor. torcer, né? Como? Mário Vitor, Mário Vitor. Mário Vitor, apesar de torcer pela Espanha, porque meus netos têm dupla nacionalidade, assim como a minha filha. Eu vou torcer pela Espanha, mas concordo com as opiniões do Mário Vitor sobre a questão da Guerra das Malvinas e a manifestação política dos atletas. Não, eu também achei muito interessante, porque, assim, quer dizer, se tudo fosse estático, né? Para que se mexer, né? Para que a E outra rebeldia, coisa, não né? existe normas neutras, né? Exatamente, Exatamente. todas as normas elas representam o status quo, né? Elas representam a Claro, ordem. lógico. E a ordem é de direita, geralmente, né? O Celso, Celso Antônio Bandeira de Mello me falou uma vez, gente, o direito é de direita, né? Depois. Claro, o direito é de direita. Legitima a ordem do status quo da exploração capitalista, né? Exatamente, Democracia exatamente. burguesa, exatamente. É isso aí. Agora, eu gostaria muito, a única coisa que realmente me fez ficar feliz quando a Argentina ganhou foi aquela manifestação política a respeito das Malvinas, e agora a resposta da Inglaterra bota mais lenha nessa fogueira. Eu gostaria que eles aproveitassem o ensejo, entendendo que a Copa é política e tudo é política, e também fizessem manifestações e pedidos para sua própria torcida, né? Que Claro. foi tida aí com muito antipática por questões de racismo e tudo mais. Então, O Daphne, o Léo, quando a Copa de 70 era aquele hino de louvor à ditadura militar brasileira, tinha um companheiro nosso muito interessante, ele dizia quando o Pelé pegava a bola: companheiros, quando o Pelé pega a bola, eu vou cometer um desvio ideológico. Quando o Messi pega a bola, a gente comete um desvio ideológico. Também acho, eu penso da mesma maneira. Eu olho como jogo de futebol, para falar a verdade. Claro, exatamente. É. É isso aí. Mas eu vou torcer pela Espanha, porque eu tenho uma relação com os meus dois netos e a minha filha, que tem dupla nacionalidade espanhola e brasileira. Plenamente compreensível. Bom, E também a Espanha hoje, na Europa, diante daquela reacionarismo, representa um arejamento democrático, né, Léo? também tem esse lado político, né? Acho que é importante a gente mencionar. É isso, gente. Então vamos aí à luta. Lula 4 contra o Tariflávio. Valeu, gente. Abraços. obrigada, Léo. É isso aí. Eu acho que, né, não adianta, a gente sempre acha um argumentozinho político. Não, mas a Espanha está aí se colocando contra o Trump e tudo mais. A gente sempre vai procurar um argumento político. Eu não consigo ver só o futebol que nem vocês dois, não. Eu sempre vejo alguma coisa. Inclusive, quando o Neymar se aquecia ali, eu já ficava chateado. Eu também. É isso aí. E a guerra, né, Genuíno? Não adianta, porque essa Copa também foi guerra. Toda a postura estadunidense contra os jogadores iranianos, enfim. E aquele técnico do Egito também denunciando ali posturas racistas e se colocando politicamente. É uma guerra e o mundo está em guerra, na verdade, né? Claro. Olha a declaração do ex-primeiro-ministro da Espanha em relação aos atletas franceses que não são franceses, quer dizer, é a crise desse mundo ocidental imperialista que não tem limite. A direita não tem limite. Nós estamos num processo de guerra econômica, tarifária, né? É uma guerra que chega no futebol, né? Tá chegando, já chegou no futebol. A gente vai falar de tarifa agora, mas sobre a direita não ter limite, né? E aí querem que a gente respeite os limites que são colocados pela direita, né? E eu torço para que sejamos sempre rebeldes, né? E que a Até gente. porque nós queremos mudar o status quo. Para mudar o status Exatamente. quo, a gente tem que ser rebelde, subversivo, para sinalizar uma outra ordem, né? É fundamental essa visão. Não dá para a gente se acomodar ao que está aí. O que está aí Isso. é a consagração do poder do imperialismo americano que ordena o mundo ocidental hegemonicamente. Está em crise, né? Quer dizer,
as petulâncias, as arrogâncias, as estripulias do fascista mor chega ao ponto de provocar indignação. A nota que ele fez sobre o governo Lula, o Mário Rubio, né? Mário Rubio, né? A resposta à altura do chanceler, quer dizer, como é que um chefe de Estado se manifesta de maneira mentirosa, enganadora, né? Então, a gente falando sobre as tarifas, né? O governo Lula reagiu ao tarifaço dos Estados Unidos com um pacote de defesa da economia, um apoio às empresas e também uma ofensiva diplomática. Ontem, o governo do presidente Lula apresentou um conjunto de medidas para proteger a economia brasileira diante da decisão dos Estados Unidos de impor essa tarifa adicional de 25% sobre parte das exportações nacionais. Então, teve uma coletiva realizada lá no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, lá em Brasília. Ministros da área econômica, diplomática, ambiental e financeira detalharam uma estratégia que combina apoio aos setores produtivos, preservação de empregos, diversificação de mercados, contestação jurídica internacional e manutenção do diálogo diplomático com Washington. Então, assim, não é só que o Lula bateu o pé firme e falou assim, não, aqui a gente tem soberania brasileira, está fazendo alguma coisa também para, digamos assim, resolver pragmaticamente, esse tarifaço, essa tarifa adicional de 25%. Queria saber, Genuíno, como é que você viu a resposta brasileira discursiva e também prática? Concordo com a sua opinião, Dara. O governo tem adotado uma postura certeira, uma postura forte, de pronta resposta. Nada tem ficado sem resposta. Isso é positivo. E as medidas que o governo tem que adotar no sentido de proteger os interesses brasileiros, porque a agressão dos Estados Unidos ao Brasil é uma agressão imperialista. Aliás, essa agressão começou quando o Trump tomou posse. Ele afirmou, através de um assessor especial do Pentágono, da área de segurança nacional, que os interesses americanos, em última instância, serão defendidos, seja no tarifaço, seja no sistema financeiro, seja PIX, etc., através do papel das Forças Armadas. Portanto, a declaração do chanceler brasileiro é uma declaração correta, né? E a nota do governo brasileiro e as entrevistas também estão num tom correto, um tom firme, e essa questão vai estar presente na disputa política do Brasil. Quer dizer, a disputa política no Brasil incorpora, como bandeira estratégica, a luta anti-imperialista. Com a crise do imperialismo, com a crise da hegemonia americana no mundo e com as atrocidades praticadas pelo imperialismo, com a ideia de transformar a América Latina, América do Sul, Caribe, América Central, numa área associada aos interesses do imperialismo, certamente essas agressões vão se escalando, vão se transformando cada vez mais ameaçadoras. Por isso que eu acho que tem que haver uma mobilização política no país contra esse tarifaço, uma mobilização política contra a ingerência dos Estados Unidos aqui no Brasil. Nós temos que resgatar a luta anti-imperialista dos anos 60, dos anos 70, dos anos 50, e nós vamos ter que colocar na nossa estratégia programática as medidas concretas. Por exemplo, a questão das terras raras. Eu acho que o governo deve anunciar, eu defendo que anuncie, uma gestão das terras raras, seja pela via da Petrobras ou pela via eletronuclear. A questão, por exemplo, do ciclo do combustível nuclear, o enriquecimento do urânio. Eu acho que o Brasil tem que implementar esse programa. Eu acho que o Brasil devia botar no radar a denúncia do acordo que concedeu base de Alcântara para os Estados Unidos, que eu acho que é muito importante. Quarto, eu acho que o Brasil devia examinar
isso certamente após o processo eleitoral, uma mudança para recuperar na Constituição o inciso 171, que dizia que há uma diferença entre empresa brasileira de capital nacional e empresa brasileira, ponto. Porque quando você qualifica empresa brasileira de capital nacional, é exatamente a responsável pela a exploração, o refino daquelas áreas estratégicas como terras raras. Isso tem a ver, por exemplo, com a questão das minas de urânio, com a questão dos minérios críticos e das terras raras. Então, no meu modo de entender, além do projeto econômico independente, além das medidas de proteção do setor econômico e industrial, eu acho que é fundamental o Brasil ampliar o leque de escolhas soberana de suas prioridades. Por exemplo, a soberania digital, é fundamental nesse momento. A soberania de dados é fundamental. O Brasil deve acumular condições para criar uma plataforma nacional do Brasil. Nós não podemos ficar com essa dependência. E as Forças Armadas têm que, no mínimo, esfriar as relações com os americanos, do tipo assessoria, aquisição de equipamento, escritórios de compra em Washington. Isso tem que mudar, porque desde a década de 40 que há uma dependência de orientação, a dependência econômica das Forças Armadas diante do imperialismo americano. Então, acho que o governo pode tomar medidas concretas no sentido de defender os interesses nacionais, e além de escolher outras opções. Essa disputa política é uma disputa estratégica. Primeiro que a eleição do Lula é fundamental porque ele é uma liderança mundial do sul global. Segundo, o Brasil tem um acúmulo de experiência da diplomacia ativa e altiva. Nós temos que evoluir para uma diplomacia mais clara, mais definida, como as declarações do ministro das Relações Exteriores está sinalizando. Então, são questões que vão envolver um programa mais concreto, ao lado da questão democrática e ao lado da pauta popular. Nós temos que relacionar essas questões da soberania nacional com a pauta do povo, desde o PIX até a questão, por exemplo, da agricultura familiar, da reforma agrária popular, a questão do salário mínimo, a questão, por exemplo, dos investimentos em políticas públicas. A crise provocada pela agressão imperialista possibilita nós, da esquerda, nós do governo Lula, avançar num programa de mudanças mais estruturais, mais profundas. Porque, primeiro, que a crise é produto de uma situação de decadência prolongada do imperialismo americano. E ele quer solucionar a crise incentivando a indústria bélica, ele está defendendo isso, promovendo aventuras guerreiras, como acontece com o Irã, fazendo ameaças, e eu acho que a gente pode aproveitar bem esse quadro para denunciar os vassalos, os vende-pátria, né? Os espíritos vira-lata que tem no setor da classe dominante brasileira. É bom ter claro que a família do inominável, o clã, não fala sozinha, né? Exatamente. Uma questão que pegou muito, né, e que eu acho que foi muito importante, foi a defesa do PIX, né, que nessa crise está ganhando protagonismo. O presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, rebateu as principais críticas apresentadas pelos estadunidenses durante a tal da investigação comercial. Segundo ele, o PIX é uma estrutura pública disponível a todas as instituições financeiras que operam aqui no país. Então, assim, também ficou claro, eu acho que para o povo brasileiro, quem é que defende o PIX, né? E quem é que ataca o PIX. E sobre isso, né, tem aí um posicionamento da imprensa corporativa, que é a Eliane Cantanhede dizendo que o tarifaço fortalece o Lula e enfraquece o Flávio Bolsonaro, chamado de tariflável, né? Não sei como é que você vê essa posição da Cantanhede, mas eu
concordo com ela, né? Eu acho que isso aí pegou muito mal agora para a campanha do Flávio, além de todas as outras coisas. Né? Eu tenho minhas restrições a essa colunista, mas concordo com essa posição dela. Porque a questão nacional, ela tem um potencial, tem uma capacidade de unificar o país em torno de uma bandeira concreta. Segundo, um país que não preza a soberania nacional, que não preza a autodeterminação do seu povo, que não preza a capacidade de ter autonomia para dizer sim ou não, um país que não se coloca ousadamente num cenário multilateral a partir dos seus interesses, dos interesses geopolíticos da região, ele perde totalmente a autoestima. Ele perde até a capacidade de dizer que existe. É uma vassalagem associada ao que há de pior hoje representado pelo imperialismo americano, que é a turma do Donald Trump. Então, eu acho que vai surgir um movimento em segmentos da classe média, em segmentos da própria opinião pública publicada, de fazer algumas restrições. É claro que a esquerda tem que assumir uma vanguarda na luta anti-imperialista, na luta em defesa da soberania nacional, que é uma luta que estava um pouco, vamos dizer assim, esquecida, enfraquecida ao longo das últimas décadas, vamos dizer assim. Eu acho que ela se recoloca com muita força, porque a crise do imperialismo americano, que é uma crise longa e prolongada, é uma decadência da hegemonia americana, no passado se falava dos valores da democracia americana, dos valores da sociedade americana, dos valores da cultura americana, que continua existindo de maneira muito criativa e rebelde, mas essa hegemonia está, no mínimo, trincada, está abalada. O que aconteceu na faixa de Gaza, o que aconteceu na Cisjordânia, o que está acontecendo no Irã, o que está acontecendo na guerra de procuração na Ucrânia, o que está acontecendo com as arrogâncias de Donald Trump, está mostrando que os Estados Unidos não representam mais aquilo, para a maioria da população do Ocidente, uma referência. Não é referência. Veja bem, quando ele fala do tarifaço, ele, além de querer atingir o Brasil, e atingir o Brasil porque não é qualquer país, nós somos a quinta população do mundo, não, quinta população do mundo, quinto país em território, nós temos uma capacidade de liderança regional. O Brasil tem uma experiência econômica que se viabilizou, o seu sistema financeiro, o próprio agronegócio, que a gente tem todas as críticas para ter uma regulamentação mais precisa, mais rigorosa, mas o Brasil construiu um potencial que não é fácil ele se enquadrar como quintal do imperialismo americano. Por isso que os Estados Unidos miram o Brasil como alvo, porque o problema não é o que acontece no Paraguai, o que vai acontecer, o que eles estão fazendo no Equador, o que eles estão fazendo em El Salvador, o que eles querem fazer no Chile. O Brasil tem um papel de liderança, é uma força regional. Além de uma força regional, tem representação, tem repercussão, as suas posições no mundo do sul global. E aí ele citou, no caso do Brasil, na discussão e na defesa do tarifaço, ele citou a China. Porque esse é o objetivo estratégico mais profundo que ele mantém como pano de fundo para criar esse modelo de hegemonia militarizada, essa hegemonia coercitiva, que não é hegemonia, isso é uma dominação escancarada, é uma violência, é uma agressão sem qualquer roupagem, como tinha no passado, né? Então, no passado, eles tinham uma roupagem para atacar o Vietnã, para atacar o Irã, era armas químicas, para atacar o Afeganistão. Agora, eles tiraram a roupagem. São os interesses americanos, tarifaço é interesse americano, terras raras é interesse americano, China é interesse americano. Então, eu acho que nós vamos entrar numa fase histórica de uma relação tensa, de uma relação crítica, de uma relação de disputa com o imperialismo americano. Exatamente. E o Léo Atushi, ele escreveu aqui para a gente que o Trump, num artigo, né? Trump, o novo cabo eleitoral de Lula, favorecerá a vitória do PT no primeiro turno.
O Léo está bem otimista, né? Queria saber se você concorda que o Trump está, no final das contas, sendo cabo eleitoral, mesmo a gente sabendo, né? E as declarações de Marco Rubio tão políticas, quando você trouxe aí logo, quando começou a falar sobre tarifas e tudo mais, mas isso, para o Léo, isso pode possibilitar até uma vitória no primeiro turno para o PT. Não sei se você concorda com ele. Olha, as contradições da crise do sistema imperialista, do mundo ocidental capitalista, imperialista, hegemonizado pelos Estados Unidos, é que provoca esse tipo de atitude. É claro que ele não está tomando uma atitude conspirativa a favor dessa ou daquela posição da esquerda. É produto das contradições para tentar aliviar a crise do império. Então, o tarifaço é uma política econômica essencial, uma política tributária e econômica essencial para o estágio atual da gestão econômica do imperialismo americano. Em nome dessa política, vem as agressões, vem a guerra, vem o favorecimento da indústria bélica, vem as provocações de Marco Rubio e companhia. Na medida em que a própria crise do império empurra o governo americano para não ter outra saída a não ser aplicar o tarifaço. É claro que o tarifaço já está provocando desgaste na economia interna dos Estados Unidos. Mas eu digo, qual seria outra alternativa? Diante da crise do modelo imperialista, diante da disputa com a China, diante do fracasso da relação com a Rússia e diante das ameaças que ele já praticou na Venezuela, sequestrando Maduro, e as ameaças constantes sobre Cuba. Qual é a outra solução? Quer dizer, veja bem, eu acho que isso aí é produto da gestão da crise do imperialismo. E nós temos que saber trabalhar com essa questão na disputa política, no programa político. Tem certos momentos, Davi, que a crise impulsiona uma alternativa de mudança mais estrutural. A questão da luta anti-imperialista, a questão da preservação dos interesses nacionais, a questão da soberania ambiental, energética, digital, a questão de uma nova reorientação para as Forças Armadas. Por exemplo, o golpe de 2023, a tentativa de golpe. Nós não aproveitamos aquele momento para fazer uma reforma na estrutura e no pensamento militar. Eu acho que agora está se colocando uma questão concreta que nos possibilita discutir os critérios e os objetivos de uma nova política de defesa nacional. O que é a guerra cibernética? O que é, por exemplo, a questão do espaço aéreo, a questão do submarino de propulsão nuclear, o modelo de espaço territorial no ar e no mar. São novas exigências de uma política de defesa, que nós temos que abrir esse debate com o país. Tá certo? Não é só por uma questão democrática, mas ela está associada a uma questão de defesa da soberania nacional. Você sabe que, com o golpe de 2016, o Brasil abriu as portas para fazer treinamento com os Estados Unidos no Centro de Guerra na Selva, no Centro Integrado de Guerra na Selva, na Amazônia. Você sabe que o Brasil fez parceria de treinamento no Pantanal e no Cerrado. Quer dizer, a cooperação até mesmo chegou ao ponto de colocar um oficial no Comando Sul da Frota Americana. Quer dizer, nós temos que ter uma visão mais autônoma na preparação da defesa nacional, vinculada com a defesa da diplomacia, com essas posições claras do nosso chanceler, e porque os Estados Unidos eles não estão brincando. Isso não é apenas uma aventura qualquer, são os interesses da principal potência militar, financeira e tecnológica do mundo, que está numa fase de decadência e eles estão desesperados. Eu defendo a tese de que o imperialismo não morre de morte morrida, tem que ser de morte matada. Veja o caso do imperialismo inglês, do imperialismo francês, na Guerra do Vietnã. Veja o caso do imperialismo alemão, na crise do nazifascismo. Quer dizer, tem que haver luta. Eu acho que essa questão ela tem que ser traduzida por nós da esquerda como uma mobilização do povo, uma mobilização popular. A unidade do povo é fundamental
no respaldo das posições do governo Lula que estão sendo corretas, certeiras. E, nesse sentido, a eleição do Lula, além das razões nacionais internas, tem uma razão estratégica internacional, pelo que representa um enfrentamento com o imperialismo americano. É mais um elemento estratégico para a gente discutir a importância da eleição de 2026. Né? Eu acho que a gente tem que colocar essa questão maior, essa questão estratégica maior, até para sair desse rame-rame, que muitas vezes a gente fica muito preso aos interesses locais, fisiológicos, e tem que discutir a plataforma sobre o futuro do Brasil. No fundo, o que está em jogo com essa agressão do imperialismo americano é a disputa do futuro do Brasil. A história do nosso país, a história da nossa luta pela independência, a história da nossa formação política e econômica, colocou agora numa encruzilhada. Nós não temos meio termo, tem que enfrentar, é uma necessidade. É uma imposição da agressão imperialista. Foi uma agressão do imperialismo de maneira unilateral, sem cerimônia, de maneira provocativa, a ponto do Marco Rubio estar fazendo essas provocações contra o nosso chanceler Mauro Vieira. Portanto, nós temos que entender a radicalidade da disputa hoje contra o imperialismo americano como uma questão central da nossa estratégia política. Sim. E falando ainda dessa questão das eleições, né, voltando, a gente viu o Merval Pereira disse lá no Globo que o Flávio Bolsonaro não vai ser páreo para o Lula e propôs a desistência do Flávio Bolsonaro. E o Flávio, por sua vez, está completamente isolado lá no PL, né? Está se afastando dos aliados dele. Enfim, como é que você vê esse posicionamento daquele que representa as elites brasileiras, quase pedindo para o Flávio desistir, né? Pedindo para o Flávio desistir, eu acho. E também Flávio isolado, né? Mas mantendo a candidatura, o que eu acho que, de certa forma, é até bom para o campo progressista, né? Essa insistência de Flávio. Olha, Dava, o pensamento liberal da classe dominante brasileira, representada por esse cidadão que você citou aí, é claro que eles tentaram, primeiro, a terceira via na eleição do Lula de 2022. Fracassaram com a terceira via. Segundo, eles sonharam com a candidatura de uma terceira via que não fosse do clã, um membro do clã. Fracassaram. Terceiro, eles tentaram, no início da candidatura do filho do clã, que ele poderia se representar uma espécie de moderação. Até ensaiaram isso em comentários sobre os movimentos que ele estava fazendo. Mas o clã tem uma definição política, é raiz, é fascismo na veia, é negacionismo, são negócios. Olha o que acontece com o Banco Master, olha o que acontece com o imperialismo americano. Não tem essa capacidade, segundo esses articulistas da burguesia brasileira, do neoliberalismo, com um pouco cheiroso, de se viabilizar, porque a crise impede se viabilizar. Eles não querem fazer concessões, eles não estão dispostos. Veja bem o que o Alcolumbre está fazendo no Senado, com não votar ao fim da jornada 6x1, em grande parte se associando ao pensamento da burguesia, da classe dominante brasileira, das Fiesp da vida, da CNI da vida. Portanto, o caráter reacionário desses articulistas é muito grande. Por isso que eu acho que eles podem fazer um movimento, de tentar enfraquecer a candidatura do Lula, para que o Lula seja constrangido a fazer concessões no programa de mudança estrutural. Eu defendo a tese de que a crise, para enfrentar, nós temos que ir na raiz. Por isso que a gente é radical, porque quer ir na raiz, para enfrentar certos problemas sobre o futuro do Brasil. Um deles é a questão da soberania nacional. Um outro é a questão do papel das Forças Armadas, outro é a questão da segurança pública, outro é a questão do salário mínimo,
Outra questão é a política tarifária do Brasil, que é uma política escandalosamente injusta. Eu acho que a crise nos dá condições, abre uma oportunidade da gente avançar no tratamento dessas questões. Por exemplo, como é que nós vamos adotar políticas de proteção dos interesses nacionais com essa política da austeridade fiscal? Nós vamos ter que flexibilizá-la, porque até para poder garantir capacidade do Brasil se movimentar com mais autonomia. Estou citando um exemplo concreto, que tem repercussão na área de defesa, tem repercussão no tipo de proteção fiscal que nós podemos examinar para setores muito atingidos pelo tarifaço. É o seguinte, o tarifaço é uma guerra, com outro nome, do imperialismo americano contra o Brasil. E nós temos que entender desta maneira na disputa política, na disputa geopolítica. Muito bom. Genuíno, nesse cenário todo, né, a gente continua aí com a escalada lá no Oriente Médio, enfim, os Estados Unidos bombardeando ponte, aeroporto no Irã, a crise do petróleo se agravando. Você falou aí na sua fala da questão palestina. Queria saber se faltou alguma coisa para a gente que você gostaria de trazer como importante aqui nessa sua participação de hoje. Eu queria concluir dizendo o seguinte: nós estamos vivendo, eu insisto nesse caminho, a crise da hegemonia do imperialismo americano. Não é a crise de morte, não é a crise de fim. O imperialismo americano, nessa crise hegemônica que ele enfrenta, ele se torna agressivo, violento, provocador. O que eles estão fazendo, o que eles fizeram na faixa de Gaza, aquilo ali foi a demonstração cabal do que o imperialismo é capaz, junto com o que há de mais reacionário, que foi o governo de Netanyahu. O que eles estão fazendo no Irã, que autoridade os Estados Unidos têm para ser o gestor do Estreito de Hormuz? Quem deu essa autoridade para o imperialismo? É o interesse do imperialismo? Quem deu a autoridade para o imperialismo sequestrar Maduro? Quer dizer, essa ideia de querer ser o xerife do mundo, o policial do mundo, é uma arrogância muito grave, mas é também uma demonstração de fraqueza, porque isso vai aprofundar as contradições e os problemas, numa decadência prolongada. Não estou falando em decadência a curto prazo. E minha tese é que o imperialismo não morre de morte morrida, é morte matada. Tem que haver muita luta, muito enfrentamento, alianças políticas. A situação, por exemplo, da Europa, de diferença com os Estados Unidos. Nós temos que saber como aproveitar essas contradições, tá certo? Do mundo ocidental, que está numa situação crítica. Então, eu acho que é no quadro dessa crise que eu queria destacar, para concluir, que nós da esquerda temos que ter uma postura muito combativa. A eleição de 2026 é uma eleição singular da história das eleições depois da democratização. Ela se insere num quadro muito singular, muito estratégico, diferente de 89, de 2002, de 2006, de 2010, de 2014. Ela tem uma dimensão estratégica muito singular no futuro do Brasil e, por que não dizer, da América Latina. Imagine se essa corrente pró-americano não é enfrentada na América Latina, por onde é que ele vai? Né? Então, eu acho que tem muita coisa em jogo nessa disputa política. É isso. Genuíno, obrigada pela participação aqui mais uma vez de hoje. Grande abraço, bom final de semana para você. A gente se vê. Grande abraço, bom final de semana, Dá. Tudo bem, tá? Tchau. Tchau, valeu. Muito bem.